Bem, hoje vamos falar então sobre funções quadráticas ou função do segundo grau, que vai nos mostrar aí uma forma diferente de função, que não tem o gráfico em forma de reta. Nesse caso, o gráfico é uma parábola e nós vamos entender as propriedades dessa parábola. Um ponto muito importante aqui é que nós vamos ver o vértice da parábola, o que nos consegue introduzir o conceito de máximos e mínimos de função. Tá? Na hora que chegar lá, vocês vão ver quão interessante é conhecer funções e o máximo e mínimo da função, porque isso pode te trazer grandes vantagens na vida real se você conhecer máximos e mínimos de um determinado fenômeno. Por exemplo, lucro. Você pode conseguir um lucro máximo, ou prejuízo. Você pode conseguir um prejuízo mínimo. Então, se você tem um negócio, você tem uma oficina, você tem alguma coisa que tenha envolvimento de lucro e prejuízo, você pode maximizar seu lucro e minimizar seu prejuízo, né? Ou se você está jogando aí videogame, fazendo alguma coisa, mesma coisa, né? Resumindo, né, nós vamos estar sempre interessados em maximizar nossos ganhos. E nós vamos mostrar aqui como é possível, com a função quadrática, um exemplo de maximizar um ganho, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, a função do segundo grau, né, como que ela é definida? Ela é definida como f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Né? A famosa equação do segundo grau que a gente conhecia, né? Ax quadrado mais bx mais c. Então, olhando aqui para o gráfico dessa função, nós vamos ter um gráfico do tipo assim. Bom, o gráfico dessa função vai ser sempre uma parábola, tá? Vamos fazer dois exemplos aqui. Uma parábola desse tipo, né? Ou uma parábola desse tipo aqui, ok? Isso, o que determina a parábola sendo dessa forma aqui, da esquerda, é o valor de A. A positivo, então A é o número que multiplica x quadrado aqui. Se ele for positivo, a parábola fica com a concavidade para cima. O que é concavidade? Concavidade é a parte interna da parábola. Imagina que você tem um pote com esse formato. Você conseguiria colocar água aqui dentro desse pote. Então você teria algo assim. Conseguiria encher de água, né? Ficaria algo cheio assim. Então, eu consigo definir aqui a parte interna da parábola. Eu consigo encher ela com alguma coisa. Então, isso é a concavidade. Então, ela está com a parte interna, ou seja, com a concavidade voltada para cima. E se eu tenho o caso A menor que zero, eu vou ter, então, a minha concavidade voltada para baixo. Esses são os dois primeiros pontos aqui sobre a parábola, tá? Então vamos ver aqui um exemplo de uma função e mostrar que se eu tenho valores de A, B e C aqui definidos e eu fizer uma tabela, realmente eu vou ter o formato de uma parábola no meu gráfico. Então vamos pegar aqui como exemplo a função f de x igual a menos x ao quadrado mais x menos 1. Tá? Se a gente avaliar os valores aqui de A, B e C, nós vamos ter aqui A igual a menos 1, B igual a 1, C igual a menos 1. Certo? São os valores de A, B e C. Então vamos fazer uma tabela aqui, tomando x e a função f de x, que na verdade são os valores no eixo y, e pegar os valores. Vamos pegar x igual a menos 2, menos 1, 0, 0, 1 e 2. Vamos pegar esses pontos aqui. Vamos calcular agora os valores de f de x. Se o x é igual a menos 2, eu vou ficar com menos 2 ao quadrado, menos 2, menos 1. Então, 2 ao quadrado aqui vai dar menos 4, menos 2, menos 1, certo? Então, vai dar menos 7. Se eu pegar 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, só que tem um menos na frente, então dá menos 1. Então, fica menos 1, menos 1, menos 1, que dá menos 3. Se eu pegar 0, fica 0 ao quadrado, mais 0, menos 1, então vai dar menos 1. Se eu pegar 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 1, menos 1. Então, vai ficar aqui, ó. Menos 1 ao quadrado dá menos 1, mais 1
dá 0, menos 1 vai dar menos 1. E por último fica menos 2 ao quadrado mais 2 menos 1. Então vai ficar menos 2 ao quadrado dá menos 2, aliás, dá menos 4, né? Menos 4 mais 2 dá menos 2, menos 1, menos 3. Então essa é a nossa tabela aqui. Nós temos os valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E os valores que deu em f para cada um desses foram menos 7, menos 3, menos 1, menos 1 e menos 3. Ok? Então, vamos fazer aqui o gráfico, colocando os pontos no plano cartesiano para esses casos aqui. Então, tem aqui o plano cartesiano e eu vou colocar esses pontos nesse plano cartesiano. Então, começando com os pontos x menos 2, y menos 7. Então, tem aqui menos 2 e menos 7. Vamos lá. A gente vai fazer o tracejado aqui, até chegar aqui no menos 7. Então, eu tenho um ponto aqui no menos 7. O próximo ponto é x menos 1, y menos 3. Então, seguindo aqui, eu tenho o menos 1 e o menos 3. Então, tem um ponto aqui, assim por diante. Se eu pegar agora o próximo, que é x0, y menos 1, então eu tenho um ponto aqui em 0 e menos 1. Pegando o próximo ponto, tenho x1, y menos 1. Então, nós vamos ter aqui x1, y menos 1. Então, esse é o nosso ponto. E aqui nosso último ponto é x2, y menos 3. Portanto, estamos aqui, ó, x2, y menos 3. Tá aí nossos pontos aqui calculados. Então, veja que interessante. Eu não consigo fazer uma reta, ok? Porque a reta passaria por alguns pontos só. Como que eu vou fazer para passar por todos esses pontos que eu calculei? A única maneira de acontecer isso é se eu desenhar uma parábola, tá? Então, a parábola sempre vai ter essa característica que apareceu aqui. Eu vou ter valores diferentes em x, que vai dar o mesmo valor em y, tá? Por exemplo, aqui, ó, em 0 deu menos 1, e em 1 também deu menos 1. E eu tenho aqui também, ó, menos 1 deu menos 3, e 2 também deu menos 3. Certo? Esses pontos que eu falei são esses 4 pontos aqui. Então, agora que eu vou fazer o gráfico, eu vou fazer passando por todos os pontos possíveis aqui que eu tenho. Vou fazer uma parábola, então, com concavidade para baixo. Por quê? Porque aqui a gente tem, ó, a igual a menos 1, ou seja, a menor que 0. Lembrando que no gráfico que eu mostrei anteriormente, a menor que 0 com cavidade para baixo. Então, nós vamos ter uma parábola dessa forma aqui. Certo? Então, a parábola está aí com concavidade para baixo, passando pelos pontos desenhados aqui. Então, essa foi só uma tabela, um exemplo feito para mostrar o gráfico de uma função parabólica e como mostrar esse gráfico aqui. Um ponto que vale a pena ressaltar aqui é esse aqui, ó, x igual a 0. O que aconteceu quando x é igual a 0? A função calculada em x igual a 0 deu menos 1. Veja que menos 1 é exatamente o valor que está aqui, certo? Que é exatamente o valor c, ok? Então tenha isso em mente. A função calculada em x igual a 0 sempre vai dar o valor c, porque o valor c é independente de 0. Então isso é um ponto que a gente já pode guardar. A função, ou seja, a parábola, sempre vai cruzar o eixo y no ponto c. c é igual a menos 1 e está aqui. Cruzou no menos 1. Certo? Então, guarde isso porque vai ser importante na hora de construir gráficos de função. Você já vai saber onde que ela cruza o eixo y, que é sempre no ponto C. Ok. Então, vamos ver agora, dependendo aqui dos valores de a e das raízes da função, quais são as possibilidades para a construção desses gráficos em forma de parábola. Tá? Vamos ver aqui como calcular as raízes da função. E a partir disso a gente vai ver que existem 6 parábolas possíveis para desenhar, e não mais que isso. Então vamos ver raiz da função agora. Bom, o conceito de raiz da função é em que ponto o gráfico da função, nesse caso a parábola, em que ponto a parábola vai cruzar o eixo x. Tá? Isso vai acontecer sempre que
f de x é igual a zero, tá? F de x igual a zero eu uso para calcular as raízes da função. Claro que isso vale para qualquer função, não só para a quadrática, ok? Só que como nós estamos falando da função quadrática, nós vamos ter a função quadrática é ax² mais bx mais c. Se eu igualar isso a zero, eu vou ter o quê? A famosa equação do segundo grau, né? Então daqui eu vou ter que calcular os valores de x que satisfaçam a equação do segundo grau. Os valores de x serão as raízes da função quadrática. Agora veja, quando eu calculo a raiz da equação do segundo grau, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que calcular delta, que é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Esse delta, ele pode ser um número maior que zero, delta pode ser menor que zero, e delta pode ser exatamente igual a zero, né? E o que isso implica? Implica que se delta é maior que zero, a função tem duas raízes, que são os valores x1 e x2 que a gente calcula na equação do segundo grau. Se delta é menor que zero, a função não tem raiz, tá? Ou seja, ela não cruza o eixo x. Você lembra que quando a gente calculava a equação do segundo grau e encontrava delta é menor que zero, a gente colocava lá. Não tem solução nos números reais, né? Não existe solução para esta equação. O significado disso é a parábola não cruza o eixo x. Então, ela não encontra nenhum valor nos números reais porque ela não encontrou nenhuma vez o eixo x, não cruzou o eixo x, tá? Esse é o significado de delta menor que zero na equação do segundo grau. Nós vamos desenhar aqui os gráficos, vai ficar bem claro isso. E quando delta é igual a zero, só existe um valor de x na solução da equação do segundo grau. Então, isso significa que a função tem uma raiz. Então, são três possibilidades aqui. Ou eu vou cruzar o eixo x duas vezes, quando delta for maior que zero. Ou eu não vou cruzar, quando delta for menor que zero. Ou eu vou apenas tocar no eixo x uma vez, sem cruzar. Isso é quando o delta é igual a zero. Então, desenhando aqui as possibilidades para essas conclusões aqui do delta, nós vamos ter o seguinte. Então, desenhei aqui 6 planos cartesianos e nós vamos considerar as informações que temos até agora. Nós temos a condição de A maior que zero, que tem concavidade para cima. Vamos usar isso nos 3 planos cartesianos aqui de cima. E A menor que zero, concavidade para baixo. Vamos usar isso aqui nos 3 planos cartesianos que estão abaixo. Para cada um desses casos, nós vamos fazer essas 3 possibilidades aqui, os valores de delta. Então, nós vamos ter aqui delta maior que zero, delta menor que zero, delta igual a zero. Mesma coisa aqui embaixo, delta maior que zero, delta menor que zero, delta igual a zero. Então, vamos lá. Primeiro caso aqui, A maior que zero, delta maior que zero. Então, a concavidade é para cima e eu tenho que ter duas raízes, como está indicado na tabela do delta aqui. Então, eu vou estar com a concavidade para cima e cruzando o eixo x duas vezes. Então, olha lá. Vai ser uma parábola assim. Cruzou o eixo x duas vezes. Está aqui, ó. x1, x2. Certo? Mesma coisa se o A fosse menor que zero. A menor que zero e o delta é maior que zero. Então, vou estar com a concavidade para baixo e eu vou cruzar o eixo x duas vezes. Então, vai ficar algo assim. Está aqui, ó. Cruzou o eixo x aí, x1, x2. Se o delta agora é menor que zero e o A maior que zero. Então, concavidade para cima e não pode cruzar o eixo x, porque a função não tem raiz. Então, concavidade para cima, não cruza o eixo x. Mesma coisa que acontece quando o delta é menor que zero e o A também é menor que zero. A concavidade é para baixo e eu não vou cruzar o eixo x. Então, vai ficar a minha parábola dessa forma aqui. Agora, quando o delta é exatamente zero, eu vou ter a parábola tocando o eixo x sem cruzá-lo. Então, vai tocar em um único ponto. Então, no primeiro caso aqui, quando A é maior que zero, concavidade para cima, eu vou ter algo assim. Toquei aqui num único ponto o eixo x.
O mesmo vai ocorrer quando A é menor que zero. Vou ter concavidade para baixo. Toco o eixo X num certo ponto aqui. Mas não cruzo, só toco o eixo X e volto. Ok? Então essas são as 6 possibilidades de construção de gráfico de uma parábola. Claro que a parábola vai estar ou mais para cima ou mais para baixo, dependendo aqui dos valores. Pode estar mais para a direita ou mais para a esquerda, mas o formato vai ser sempre esses 6 aqui. Ok? Muito bem, então está feito aí uma explicação das propriedades da parábola. Agora um ponto muito importante da parábola é o vértice da parábola. Vou mostrar isso aqui agora, calculando aqui o vértice da parábola. Tá bom? Por quê? Porque nós vamos fazer um exemplo assim. Construa o gráfico da função x, tá? Vou ter uma função lá. Quando for construir o gráfico de uma função, nós vamos ver que existem 2 maneiras de fazer. Ou faz uma tabela, como eu fiz, e sai calculando os pontos e depois plota a parábola, tá? Só que isso fica um pouco impreciso. Ou a gente segue aqui alguns passos que vão dar uma parábola um pouco mais precisa, tá bom? Vamos ver essa questão de fazer uma parábola mais precisa a partir de um exemplo. Então aqui a ideia é construir o gráfico da função x² menos 5x mais 6. Então, o que eu quero dizer quando a função ela tem uma parábola mais precisa? Eu falo que ela é mais precisa quando eu tenho as seguintes informações. 1. Meu gráfico indica as raízes, então vai indicar onde a parábola cruza o eixo x. Isso se existir raízes, né? Pode ser que não exista. 2. O meu gráfico vai indicar o ponto de intersecção com o eixo y, certo? Isso vai mostrar onde a parábola está cruzando o eixo y. E um outro ponto importante de mostrar, nós vamos aprender agora, é o vértice da parábola. Indicar o vértice da parábola também é importante, então é isso, nós vamos deixar o gráfico assim mais preciso, ok? Então, seguindo esses 3 passos aqui, vamos lá, cálculo das raízes. Então, vamos fazer, primeiro passo, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Equação do segundo grau. Vamos lá, calculando. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser b vale menos 5. Então, menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 6. Então, delta é igual a menos 5 vezes menos 5 dá 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. E o jogo de sinal aqui vai dar negativo, né? Então, delta é igual a 1. Calculando os valores de x, eu vou ter x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, que é a fórmula de Bhaskara. Isso feito, eu vou fazer x1 igual a menos b. Quanto vale b? Vale menos 5. Então, menos da fórmula e menos do 5, que é negativo. Mais raiz de 1, dividido por 2a. Como a vale 1, 2 vezes 1, 2. Isso vai dar x1 igual. Aqui, ó, menos com menos dá mais, então fica 5. Mais raiz de 1 é 1, dividido por 2. Então vai dar 6 dividido por 2, que dá 3. E o x2 fica menos b, mesma coisa, só que aqui fica menos raiz de 1, dividido por 2 também. Então o x2 vai ficar menos com menos dá mais de novo, menos raiz de 1, que é 1, dividido por 2. Então vai dar 5 menos 1, que é 4, dividido por 2, que é 2. Então encontrei as raízes. A parábola cruza o eixo x nos pontos x igual a 2, x igual a 3. Tá? E o meu delta aqui, ó, deu maior que 0. Então, faz todo sentido. Delta maior que 0, tenho 2 raízes. Qual o próximo ponto? O próximo ponto é saber onde a parábola cruza o eixo y. Nós vimos no gráfico anterior que ela cruza o eixo y no valor c. Então, já temos direto c igual a 6 aqui. Isso já vai dar direto um valor, não tem que fazer cálculo nenhum, é só verificar lá na função quanto que é o valor de c e está determinado. E agora o último ponto, que é o terceiro, é o vértice da parábola. O vértice da parábola nós vamos aprender a calcular agora. Tá? Então vamos seguindo aqui com o raciocínio. Segundo passo, c igual a 6, né? Já está definido. E o terceiro passo, vértice. Ok? Primeiro de tudo, vamos definir o que é o vértice da parábola. Eu tenho aqui um plano cartesiano
eu tenho uma parábola, né? Vamos desenhar uma parábola qualquer aqui. E o que é a parábola? O ponto aqui, ó, onde a função inverte seu comportamento entre crescente e decrescente, é chamado de vértice, nesse caso aqui da parábola, tá? Então, ó, esse ponto aqui, a parábola parou de ser decrescente e passou a ser crescente. Olha só, ela estava decrescendo, 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 chegou aqui, começou a crescer, crescer, crescer. Então, esse ponto aqui é chamado de vértice. Se fosse com a concavidade para baixo, seria ao contrário, ele estaria crescendo, crescendo, crescendo e parou de crescer e começou a decrescer. Então, nesse ponto aqui, as coordenadas dele vai ser aqui x, v, x do vértice, e y, v, y do vértice. E aí tem um jeito de calcular isso. X do vértice ele é igual a menos b dividido por 2a, ok? E o y do vértice ele é igual a menos delta dividido por 4a. Então, feito isso, nós vamos ter então como determinar os pontos, né, as coordenadas x e y do vértice da parábola. Para o nosso caso aqui, nós vamos ter x do vértice é igual a menos, quanto vale b? B vale menos 5. Menos 5. Dividido por 2a. O a vale 1, então 2 vezes 1, 2. Então, x do vértice vai ficar menos com menos aqui, vai dar mais 5 sobre 2. Então está definido o x do vértice. Y do vértice vai ficar menos delta. Quanto deu delta? Deu 1, dividido por 4a. Como a vale 1, 4 vezes 1 dá 4. Então está definido já aqui o y do vértice, que dá menos 1 quarto. Então agora eu tenho os pontos que eu julgo lá importante para a minha parábola ficar precisa. Eu vou saber exatamente onde ela cruza o eixo x, vou saber exatamente onde ela cruza o eixo y e vou saber qual que é o vértice da parábola. Vamos usar essas informações e construir o gráfico então da função. Lembrando então que a minha função é x² menos 5x mais 6. Lembrando que as raízes são 2 e 3, que ponto C igual a 6, e que o vértice tem coordenadas x do vértice igual a 5 sobre 2, e y do vértice igual a menos 1 quarto. As informações nós encontramos há pouco. Então vamos fazer aqui o gráfico. Tem então aqui um plano cartesiano, vamos colocar esses pontos encontrados aqui no plano cartesiano. Então, primeiro caso, nós vamos fazer aqui, ó, isso aqui. Os pontos em que a parábola cruza o eixo x. Então, ela tem as raízes 2 e 3, então ela cruza o eixo x nos pontos 2 e 3. Então, está cruzando o eixo x aqui e aqui. Outro caso, onde ela cruza o eixo y. Está aqui, no ponto C. C igual a 6, então ela cruza o eixo y aqui. C igual a 6. Ok? Então, temos as raízes, temos o ponto C. Agora, vamos para o vértice. O vértice da função é x igual a 5 sobre 2 e y igual a menos 1 sobre 4. 5 sobre 2 é igual a 2,5. Então, está aqui no meio, aqui, ó, 2,5. Y igual a 1 quarto é negativo, né? Então, está aqui, ó. Esse ponto aqui é menos 1 quarto no y. Então, aqui eu tenho uma maneira precisa de desenhar minha parábola. Eu defini pontos importantes dela, dizendo que ela cruza o eixo x nos pontos 2 e 3, e que ela cruza o eixo y no ponto 6, e o vértice dela está nos pontos 5 sobre 2 e 1 quarto, menos 1 quarto. Então vamos deixar indicado que isso aqui é 5 sobre 2. Então, plotando aqui a parábola, vamos ter o seguinte. Vamos ter então essa parábola aqui, ok? Essa é a dica que eu deixo para vocês construir gráfico de funções quadráticas, é buscar esses pontos aqui, o ponto C, as raízes e o vértice. As raízes pode ser que tenha uma só ou pode ser que não exista, né? Se caso não existir, você vai ter que pegar dois valores de x e chutar dois valores para construir o gráfico. Como que eu vou fazer para escolher esses dois valores? Vamos fazer um exemplo aqui de uma parábola que não tenha raiz, para entender como que eu vou pegar mais dois valores de x para melhorar o meu desenho. Então, para o caso delta menor que zero, eu vou ter uma parábola
não vai cruzar o eixo X. Então, se ela não cruza o eixo X, o que eu vou ter, então, que fazer? Bom, se ela não cruza o eixo X, eu tenho o valor de C, que vai ter como achar, né? Porque a função sempre vai ter C, nem que C seja igual a zero, mas vai ter C. Eu vou ter aqui o X do vértice e o Y do vértice, sempre vai existir o vértice. E aí eu vou escolher o seguinte, como escolher mais 2 pontos para melhorar a minha precisão? Eu vou escolher 2 pontos da seguinte forma. Vou escolher um ponto à esquerda do X do vértice, outro ponto à direita do X do vértice. Ok? Feito isso aqui, você vai conseguir desenhar muito bem sua parábola. Sempre que a função tiver delta menor que zero, logo não cruza o eixo x, você vai escolher mais 2x, um à esquerda e outro à direita do x do vértice. Escolheu esses 2x, você vai lá, calcula os valores da função nesse ponto que você escolheu, no x1 e no x2, e depois você plota o seu gráfico. Então tá aí a explicação que eu gostaria de fazer sobre construção do gráfico da função quadrática, quando você tem raiz, quando você não tem raiz, e a importância de sempre indicar o ponto de cruzamento do eixo y e o vértice da parábola, ok? Então nós vimos aqui o formato da função, como calcular as raízes, como fazer o gráfico. Mas lá no começo da aula, eu falei que a gente pode, entendendo o conceito de máximos e mínimos, buscar maximizar ou minimizar situações, né? Então vamos ver exemplos sobre isso aqui. A função quadrática ela vai ter mínimo, né? Quando ela for com a positivo, ou seja, se a concavidade é para cima, ela vai atingir um ponto mínimo aqui. A função quadrática ela tem esse comportamento, então ela vai atingir, quando a é maior que zero, como nesse caso aqui, um ponto aqui que é um valor mínimo. Ela não vai ter nenhum valor calculado para qualquer x que você pegar, nunca vai dar menor do que esse. Nunca vai dar menor que o y do vértice. Ok? E se o A fosse negativo, a parábola seria assim, com concavidade para baixo, né? E aí, qual a diferença? Eu teria também aqui o vértice, né? Y do vértice. E a diferença é que isso aqui seria um ponto de máximo, né? Aqui seria o valor atingido pela função. Então, você vê que eu posso atingir um valor mínimo ou posso atingir um valor máximo. Isso vai determinar a situação que eu falei no início da aula, né? Então, vamos ver um caso aqui de como maximizar uma situação, ok? O exemplo aqui diz que um funcionário de uma fazenda ele recebe 200 metros de arame e ele vai fazer uma cerca, né? O dono da fazenda fala para ele, você pode cercar uma área com esse arame, a área que você cercar será sua. Aí o funcionário pensa um pouco e fala assim, pô, deve ter um jeito máximo aqui de ganhar uma área máxima possível, né? Então ele pensa, e ele decide a primeira coisa que ele fala, ó, eu vou usar o limite da fazenda, pegar um pedaço de terra lá no limite, porque já tem um pouco de cerca lá, eu otimizarei o uso do meu arame. Aí ele faz isso cercando então, usando o limite da fazenda mais o arame que ele recebeu. Então, se ele fizer isso, ele já está otimizando um pouco, mas além disso, ele consegue maximizar a área cercada se ele souber um pouco de matemática. Vamos ver aqui como que a gente consegue maximizar essa situação. Tá? Então a pergunta aqui é, se ele fez a cerca como mostrado abaixo, está aqui, né? O limite da fazenda ele já usou como cerca mais o arame dele. Qual será a máxima área que o funcionário pode cercar? Então, a gente pode ver aqui o seguinte. Se ele está fazendo aqui um retângulo, eu vou ter duas medições aqui, né? Porque o retângulo tem os lados paralelos iguais. Então, vou ter essa medição e vou ter essa medição aqui. Bom, esse lado aqui, ó, vertical, eu vou chamar de x. Né? Então, o outro lado também é x. E o lado maior aqui que sobrou, a base do retângulo, eu não sei quanto é, porque eu não sei quanto vale x. Mas eu sei que eu tenho 200 metros de arame. Logo, se eu tirei 2x, fica 200 menos 2x. Então, agora eu tenho aqui como calcular minha área. Se eu calcular a área de um retângulo que tem essas dimensões, a área do retângulo é base vezes a altura. Então, a área vai ficar base, que é 200 menos 2x,
vezes a altura, que é x, né? Então veja que a área virou uma função de x. Então eu posso escrever assim, a de x igual, e posso fazer aqui distributiva, por exemplo, né? Menos 2x vezes x vai dar menos 2x ao quadrado. E 200 vezes x vai dar 200x. Então, olha só, isso aqui é uma função de segundo grau, né? Uma função quadrática. O valor c aqui é igual a zero. Então, eu vou ter essa situação aqui. Bom, ele me diz que é uma função quadrática. E olha só, o a vale menos 2, né? O a é negativo. Se o a é negativo, minha função ela tem formato assim, né? Com cavidade para baixo. Logo, isso indica que se eu calcular a área, existe um valor em que a área será máxima. Eu só preciso escolher direito esse x aqui, né? Então, qual o x que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar o x do vértice. Se eu pegar o x do vértice, eu vou ter a maior área possível cercada com esses 200 metros de arame. Então, vamos lá. Se eu calcular o x do vértice, eu vou ter aqui x do vértice igual a menos b sobre 2a. Então, se eu calcular o x do vértice, eu vou ter... O que é o b aqui? O b vale 200 aqui. Então, fica menos 200 dividido por 2a. E o a vale menos 2. Então, vezes menos 2. Continuando aqui, ó. Então, o x do vértice vai ficar menos 200 dividido por menos 4. Logo, o x do vértice vai ser igual... 200 dividido por 4 dá 50. E menos com menos dá mais, então 50 é positivo. Ok, x do vértice igual a 50, então se eu calcular a área nesse valor, vai dar a máxima área possível. Então, seguindo com isso aqui, a minha área máxima vai ficar igual 200 menos 50 vezes 2 vezes 50. Ok? Eu troquei aqui na função x por 50, que é o valor que eu encontrei aqui no x do vértice. Tá? Então, se eu continuar essa conta aqui, eu vou ter 200 menos 100 vezes 50. Então, eu vou ter 200 menos 100, que dá 100, vezes 50. Então, eu vou ter 5.000 metros quadrados. Certo? Então, a área máxima que ele consegue cercar é de 5.000 metros quadrados. Veja que como é importante isso, porque essa área poderia ser muito menor que isso. Ele teria aí desperdiçado o arame dele se ele não tivesse pensado um pouco na matemática. Ele poderia ter feito uma cerca, né? Aqui é o limite da fazenda, né? Ele poderia ter feito uma cerca assim, que aqui é 1 metro, aqui 1 metro e aqui é 198. Veja só, a área que ele ia pegar seria de base vezes altura, 198 metros quadrados. Olha a diferença, 5.000 e 198. Diferença brutal aqui, né? Ele poderia ter escolhido outras dimensões aqui, mas sempre sendo retângulo, vai chegar uma hora que ele vai escolher a dimensão ótima. E a dimensão ótima ela vai ocorrer então aqui, como nós vimos, quando x for o x do vértice. Certo? Então essa foi a aula sobre funções quadráticas, mostrando o gráfico da função, as propriedades do gráfico, como construir o gráfico, como encontrar as raízes e um exemplo aqui de onde eu posso aplicar esses conceitos de função quadrática. Aqui no caso do funcionário da fazenda, né? Mas não é só esse caso, existem outros casos que a função quadrática também pode ser usada. Certo? Então é isso aí. Quem curtiu a aula dá um like aí, se inscreva no canal e até a próxima aula.